Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início a mais um programa Despertar. O programa Despertar que é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, que fica aqui na cidade de Bauru, a rua 7 de setembro, 8h30, e é transmitido através da nossa querida TV Prevê. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira e hoje estamos recebendo Jorge Salomão. Jorge, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Olá, Theo. Olá, nossos amigos e amigas telespectadores, telespectadoras. Um ótimo programa para vocês. E hoje nós vamos falar um pouco com o Jorge acerca dos milagres. O milagre, né? A palavra milagre, ela gera muita discussão, gera muita confusão em alguns momentos, também gera muita fantasia em cima desse termo. Ô Jorge, só para a gente começar assim o nosso bate-papo, o que a gente pode entender por milagre, Jorge? Milagre, Theo, na concepção geral dada a palavra, ao termo, é todo evento que escapa à possibilidade de uma análise objetiva. Por exemplo, uma cura que até então a ciência médica disse não ter mais possibilidades de salvar aquele doente, aquele paciente. E de repente acontece, como num passe de mágica, a melhora, a cura que estava aquele paciente desenganado pela medicina, seja através de uma oração, um passe, etc. que seja. Aí vão catalogar esse evento, essa ocorrência, a categoria dos milagres, ou seja, fatos inexplicáveis, objetivamente falando, pelas leis da ciência. Então o milagre corresponde a essa conceituação, a essa ideia. Um evento ocorrido que não tem uma explicação objetiva à luz da ciência, à luz do entendimento que nós temos acerca destes acontecimentos. Aí então vai relegar esse fato, esse acontecimento, à categoria dos milagres, acontecimentos sobrenaturais, por exemplo. Sobrenaturais. Inexplicáveis, né? Inexplicáveis. E Jorge, talvez esteja enganado, mas a gente percebe assim pela leitura da Bíblia que na parte mais para no Antigo Testamento, a gente não vê tantos milagres, mas quando Jesus chega, aí a coisa começa a pegar, Jesus começa a operar algumas situações ali. Aí que vem a minha pergunta, que nem recentemente fizemos um programa, Reencontro, falando lá da pessoa com a mão ressequida. Para aquela pessoa, para Jesus chegar àquela pessoa e curá-lo daquela mão, Jesus ele tinha o poder de chegar e simplesmente curar porque ele queria? Ou aquela pessoa, para chegar naquele momento, ela tinha que ter o merecimento daquela cura através daquele chamado milagre que Jesus realizou? Interessante você ter tocado nesse assunto, que esses eventos tidos por inexplicáveis ou denominados milagres, para que isso ocorra efetivamente, é preciso que a pessoa destinatária desse benefício do milagre, ela precisa ter o quê? Merecimento. Isso não escapa à avaliação de Nosso Senhor quando ele diz certa feita que a cada um será dado segundo as suas obras. Ou quando ele disse: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta abrir-se-vos-á. Nos mostrando, portanto, que para recebermos algo, temos que interagir. Temos que realizar movimentos. E esses movimentos realizados criam o quê? Os méritos. Por sua vez, tem os denominados deméritos, que são todas as nossas ações e atitudes que façam que nós nos distanciemos daqueles ideais projetados de melhora, por exemplo. Entendi. Então nós temos que ver sobre essas duas vertentes. O mérito, que é a ação projetada no campo do bem, e o demérito, a ação projetada no campo do mal. O demérito, a ação projetada no campo do mal, cria para nós o demérito e aquilo que nós pretendermos não vamos alcançar. E o mérito faz com que nós alcançamos, que é a ação projetada no bem. E a gente percebe também nessas situações, principalmente nessa passagem de Jesus, que é dito ali pelos evangelistas, que ele também não saiu curando o povo à torto e à direito, né, Jorge? Era em uma ou outra situação, muitas vezes pessoas que vinham ao seu encontro para procurar isso. A partir desse momento de vir ao encontro de Jesus, alguma coisa já estava relacionada com possível mérito e, claro, com uma possível cura, né? O possível milagre. Sem dúvida alguma, Theo. Sobre essa questão, nós nos recordamos de uma obra, de um acontecimento que envolveu um figurão do Espiritismo, já desencarnado no ano de 1989, que
foi Jerônimo... Coisa da sua época, né? É mais por aí. Mais por aí. O Jerônimo Mendonça. Ele teve um problema seríssimo, com uma artrite reumatoide severíssima, que o deixou impossibilitado, desde quando diagnosticado com essa doença, até o último dia de sua vida aqui na Terra. Ele ficou acamado. Ficou cego e sem qualquer movimento, só movimentava daqui para cima, os lábios, ouvia, mas ficou cego e ficou totalmente imobilizado numa cama, num leito. E quando esse mal o acometeu, obviamente ele procurou os recursos que existiam na época. Como ele percebeu que a medicina já não tinha mais o que oferecer para ele, ele foi até Congonhas do Campo, em Minas Gerais, onde existia o denominado médium o Arigó, o Antônio de Freitas o Arigó, que incorporava o espírito do Dr. Fritz. E ele foi lá pedindo um auxílio para o Dr. Fritz, para que o Dr. Fritz, se fosse o caso, o curasse daquela chaga, daquela mazela. O Dr. Fritz falou assim: meu amigo, você tem a doença dos 3 Cs. Jerônimo não entendeu nada. O senhor poderia explicar, por favor? Jerônimo perguntou para a entidade, para o Dr. Fritz. O Dr. Fritz falou: ok. Doença dos 3 Cs significa calma, cama e karma. Você vai ter que ter muita calma, porque você vai ficar o resto dos teus dias, da tua vida aqui na Terra, na cama, porque esse é um processo kármico. Então é a doença dos 3 Cs. Não teve milagres. Não teve a cura daquele mal que ele pretendia, que ele procurava, se a cura, ver né? livre. Então, não são todos os males que são tangenciados, atingidos pelo milagre. Existem várias situações por detrás. Daí uma delas, inclusive, é o mérito e os desígnios de Deus. Aconteceu o milagre de Jesus ter sido libertado daqueles seus algozes que o colocaram na cruz? Não, porque Jesus no Vale do Getsemane, ele diz: Pai, tudo te é possível. Deus, se quisesse, poderia modificar toda aquela ordem de coisas. Mas Jesus disse o seguinte: porém, seja feito segundo a tua vontade. Então, tem os desígnios de Deus aliado ao nosso mérito. É assim que funciona. A gente vai para o nosso primeiro apoio cultural do programa de hoje. Voltamos na sequência do programa Despertar, falando com Jorge Salomão acerca dos milagres. Não sai daí, a gente volta já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje, o nosso segundo bloco, falando com Jorge Salomão sobre os milagres. E Jorge, você falou no bloco anterior sobre a questão do Jerônimo Mendonça, né? E os nossos amigos que acompanham principalmente aí as histórias da música sertaneja vão se lembrar do trio Parada Dura, que sofreram um acidente de avião. E dentre os integrantes daquela viagem, apenas uma pessoa ficou ali com sequelas para o resto da vida, que foi o Barrerito. Ele perdeu ali o movimento das pernas e não pôde mais caminhar. E principalmente depois, mais na faixa da questão da carreira solo, as músicas e tudo sempre que ele falava era procurando uma cura para essa situação. E eu gostaria que você falasse alguma coisa, porque tem muita gente que se ira com essa situação e acaba culpando Deus por um possível milagre que não acontece, Jorge. A gente lamenta, Théo, que as pessoas, de uma forma geral, quando não conseguem os seus objetivos, terem os seus objetivos, os seus sonhos concretizados, como esse que você falou, não que esse camarada passou a culpar Deus, né? Pelas sua desdita. Não ele, mas muitas outras situações acontecem, né? Acontece, inclusive nós já presenciamos várias pessoas, né?
se queixando para Deus e até entrando num estado de blasfêmia. Nós temos que lamentar muito. Por quê? Porque nós sabemos que cada um de nós, diariamente, estamos tecendo as linhas do nosso amanhã, através de nossas atitudes boas ou más. Atitudes boas vão tecer linhas boas para o nosso amanhã, e as atitudes más, contrariamente a isso que nós estamos falando. De modo que quando a pessoa não consegue obter, por exemplo, o desejado milagre, a cura para os seus males, ela não pode, nem deve, em hipótese alguma, culpar a Deus por essa sua infelicidade. Ela deve entrar num estado de introspecção, de reflexão, e tentar entender qual é a dinâmica da vida e o porquê que ela está passando por isso. Algum motivo tem. Tem. Alguma causa está por detrás desse evento, desse fato. Nós, espíritos, entendemos que as causas de nossos males, que hoje nós vemos como males, mas na verdade é um remédio, é o mal, o remédio amargo que vem para sanar as nossas deficiências morais, que vem na presente existência, mas nós temos aí uma explicação lógica, racional e causal da origem desses nossos sofrimentos, de modo que se eu passo por um determinado evento e isso não melhora, eu tenho que atribuir isso à conta de uma situação kármica existencial. E aí o que me cabe fazer? Me cabe entrar num estado de resignação, de aceitação. Se eu não posso por esse meio andar, como no exemplo do Barreirito, eu vou então continuar a minha vida, como ele continuou. Lotando os palcos e fazendo o sucesso que sempre fez. E nessa questão também entra aquela fala da semeadura, né, Jorge? A semeadura ela é facultativa, mas a colheita ela é obrigatória, né? Essa frase é de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma frase muito interessante, por sinal, que Jesus disse o seguinte: a semeadura ela é facultativa, que significa você pode semear o bem ou o mal, ou não fazer nada, problema seu. Aí vem a bomba. Porém, eu vos digo que a colheita é obrigatória, mesmo naquilo que nós não semearmos, nos omitirmos. Por quê? Exemplo daquela fábula de Esopo, da formiguinha e da cigarra, encurtando toda uma história. O que acontece? No final, quem padeceu toda a dor e sofrimento pela omissão, pela preguiça, com perdão da expressão, pela vagabundagem, a cigarra. E a formiguinha trabalhou o verão todinho, e a cigarra só ficava cantarolando, só curtindo a vida. Quando veio o inverno, o que aconteceu? As formiguinhas se fecharam, estavam com o celeiro todo lá abarrotado de víveres, de comida, e a cigarra morrendo à míngua. Então, a cada um será dado segundo as suas obras. E volto a dizer, conforme você havia mencionado, que Jesus deixou muito bem claro: a semeadura é facultativa, você faz o bem se quiser, faz o mal se quiser, não faz nada se quiser, mas fique atento, que um dia você vai ter que colher. E até nessa questão, né, Jorge, depois que acontece alguma coisa, uma busca por uma cura imediata, um milagre, a gente presta mais atenção que a pessoa não se atenta muito na semeadura, mas depois reclama da colheita. Passa um pouco por isso também, né? Exatamente. E um grande detalhe, né, Theo? Nós vemos pessoas aí que, apesar das suas limitações, tentaram, como é o caso do Jerônimo, como é o caso de muitas pessoas, tentaram, como de fato nós temos que tentar. Se eu passasse, Deus nos livre, uma situação dessa, eu iria tentar todos os recursos. Você até teve um livramento recentemente, a questão do olho, né? Do olho, exatamente, né? Então, eu tentaria. Aí, quando eu chegasse à conclusão que não há como eu obter, seja pela medicina da espiritualidade, através dos denominados milagres, a cura almejada, eu tenho que entender, esse é o meu pedaço que eu preciso passar. Alguma coisa eu trago de vidas passadas que me fez com que eu entrasse nesse processo de expiação, para que eu adquirisse alguma coisa, para que eu quitasse, pagasse alguma dívida. É resiliência, é consciência, é resignação. E em cima disso, continuar vivendo a vida, não me entregar ao desespero ou ao suicídio. Por exemplo, tem um caso, vocês podem pegar isso daí no YouTube, o homem torso. Ele não tem os 2 braços, não tem as 2 pernas. Só tem o torso, cabeça. Esse homem nada, ele se casou, teve filho, viaja o mundo fazendo palestras motivacionais, ele cozinha,
Ele surfa. Ele surfa. Então, minha gente, vamos esperar que um milagre faça com que nasça os braços dele? Nasça as pernas dele? Não, isso não vai acontecer nunca. Por isso que diz que o milagre é uma derrogação das leis naturais. Qual que é a lei natural? Nasceu sem os dois braços, sem as duas pernas? Não tem como voltar a nascer. Pode ser que amanhã ou depois a medicina, através da robótica, cria um corpo robotizado para ele, diferente. Mas dizer que vai nascer braços, nascer pernas, não vai. Mas o que ele fez? Ele se colocou na condição de coitadinho? De imprestável? De inválido? Não. Se Deus me deu o cérebro, eu posso pensar, eu posso falar, eu posso ouvir, eu posso ver, eu posso falar, eu vou viver minha vida com aquilo que Deus me deu. E está transformando a vida dele, como transformou, e a vida de muitas pessoas com as palestras motivacionais. E a gente pode pegar emprestado essa palavra milagre e usar para ele, que podemos dizer que ele é um verdadeiro milagre, porque muitas outras pessoas em situações não tão radicais, né, por falta, sei lá, de apenas um braço, pode chegar a querer cometer um suicídio. Ele conseguiu viver e fazer muitas coisas que pessoas consideradas normais não praticam, né, Jorge? Exatamente, com devido respeito, lá no meu escritório, no escritório de advocacia, às vezes chegam pessoas com uma unha encravada, doutor, eu quero me aposentar por invalidez. Por causa de uma unha encravada. Poxa, pelo amor de Deus, não é assim que as coisas funcionam. Olha o exemplo desse menino, o homem torso. Ele está vivendo a vida dele, está ganhando dinheiro, está trabalhando. Está produzindo, não se colocou numa situação de inútil, mas está aproveitando aquilo que Deus deu para ele dentro das limitações e fazendo o melhor que lhe cabe fazer dentro daquilo que ele tem condições de fazer e dar o seu melhor, como ele vem fazendo e dando o seu melhor. E o melhor, ajudando pessoas a entender que aquilo pode ser uma limitação, mas a olhos, né? Mas no sentido da vida que Deus nos dá para fazer muita coisa, né, Jorge? E com um detalhe, ele mostrando para mim, para você, para todos nós, o quanto nós somos felizes e não sabemos e não valorizamos porque temos dois braços, duas pernas perfeitas. E ele não tem, no entanto, ele é muito mais feliz do que muitas pessoas que têm os dois braços, duas pernas perfeitas. E não fazem nada. Ô Jorge, essa questão também, principalmente nesse caso do homem torso, que nem a gente falou, ele faz palestra. Isso, como eu falei, né, pode pegar emprestado aqui o milagre, ele ajuda outras pessoas a não cair nessa questão que você falou do suicídio, porque por pouca coisa tem gente que já está querendo tirar a vida, né? Ele se apegou à vida. Esse é o verdadeiro milagre, nós vencermos as crises existenciais que fomentam em nós o desejo de sairmos da vida pela porta falsa do suicídio, que não resolve problemas. Pelo contrário, cria muito mais problemas e vamos deixar os que ficarão na retaguarda, filhos, pais, mães, irmãos, amigos, sofrendo desnecessariamente falando. Verdade. A gente vai fazer mais uma pausa, mais um apoio cultural. É o último, a gente volta já já para o terceiro bloco do nosso programa Despertar de hoje, falando com Jorge Salomão sobre os milagres. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Despertar de hoje, recebendo Jorge Luiz Salomão, falando um pouco sobre os milagres. Ô Jorge, a gente falou aqui, né, sobre pessoas que buscam a cura depois de alguma coisa que acontece, ou pessoas até que nascem com determinada situação e passam a maior parte da vida procurando uma cura. A gente que estuda a doutrina dos espíritos entende a questão da programação.
Na programação, tem como durante a sua vida você vai ter uma doença e depois você vai ser curado. E a pessoa entende aquilo como um milagre, como que nada, mas para isso também a questão que a gente falou lá atrás do merecimento, ela é contada na hora da programação, né? E como? Porque Deus, Ele sopesa na balança da vida todas as nossas ações, mínimas que sejam, e vai para a balança. As boas ações, as más ações. São essas duas forças, o bem e o mal, que nós fizemos ao longo de uma existência inteira, 80, 90 anos, 70, que seja. São as duas forças que vão projetar a nossa futura existência. Aí nós temos que ver qual é a que está pesando mais. Pesando mais. De conformidade com aquela que pesar mais, a balança das boas ações ou a das más ações, nós já sabemos que a nossa vida futura vai ser moldada, desenhada em cima dessas duas forças. Felizes aqueles, nós os que hoje tomarmos consciência e começarmos, eu preciso aumentar a balança, o prato aqui do bem, né? Para que ela fique cada vez em evidência. Porque eu sei que todo bem que eu fizer necessariamente vai fomentar a minha futura existência. Então nós já somos os arquitetos do nosso próprio amanhã. O nosso destino não está nas mãos de Deus e nem do acaso, Theo. Está em nossas próprias mãos. Então, como a gente falou, a questão da semeadura, a questão das suas próprias obras. Ô Jorge, e o que você diria para alguém que está nos assistindo, que conhece alguém que tem algum problema e está aí nessa busca, né, por essa cura, por esse milagre, e uma coisa que acontece ali meio com dificuldade, não se encontra, e chega uma hora que cai naquela situação que a gente já falou no programa de hoje, de começar a culpar a Deus, que Deus não tem piedade, que não sei o quê. O que você diria para essas pessoas que atravessam algum tipo de problema? Qual é a melhor saída para começar a assimilar esse entendimento? Que não é fácil, né, Jorge? Não, convenhamos, não é fácil. Primeiramente, nós sabemos que nós precisamos entender, conforme dissera Sócrates, o filósofo grego da antiguidade, o seguinte: que viver é sentir. Quem não sente, não vive. Sinta o seu momento de angústia e aflição. Não tente evitar contornar aquela angústia, aquela aflição daquela sua situação que o colocou nessa situação aflitiva, angustiosa e conflitiva. Sinta. É um direito seu. Mas não fique muito tempo, indefinidamente, nessa situação. Porque tudo tem um limite. Porque se permanecermos nessa situação, nos colocando na condição de desgraçados, coitadinhos, xingarmos Deus, os nossos pais, ou quem estiver ao nosso entorno, ao redor, isso não é uma solução inteligente, é uma solução burra. Uma solução até mesmo perigosa, que vai fazer com que nós atraíamos forças... Isso vai contar lá na balança que você falou anteriormente? Tudo conta. Deus leva em consideração nossas ações, nossas atitudes, pensamentos, falas, tudo. Nada passa batido. Nada é desconhecido por Deus. Jesus já havia dito que nada está oculto que um dia não se tornará visível para Deus. Tudo é possível para Deus e visível para Ele. Para nós, não. Então, nós temos que sair deste estado de entreguismo, conscientizarmos da nossa situação, não xingarmos a Deus ou tentarmos colocar a culpa em quem quer que seja. Também não coloquemos culpa em nós. Aconteceu, e daí? Qual o problema? A vida que segue? Nós temos, então, que procurarmos meios para fazer com que a nossa vida seja uma vida útil. Não uma vida fútil, uma vida de vulgaridade, uma vida só de reclamação, só de queixa. Porque isso daí é ruim, só vai aumentando o peso das nossas dores. Ô Jorge, mas e se tem alguém ali do outro lado assistindo a gente agora, seja pela TV Prevê ou depois da TV Prevê a gente coloca no YouTube também, a pessoa fala assim, olha pra você e fala, Jorge, mas pra você é fácil falar isso, você não tem nenhum problema, você nunca passou por nada. O que você diria pra ela, Jorge? Eu digo que todos nós temos os nossos problemas, uns mais, outros menos.
Eu tenho os meus problemas, os meus conflitos. A nossa maior luta qual é? Muitos sabem, você sabe, que eu tenho a minha filha de 19 anos, Naira Salomão. Inclusive estudou nessa abençoada escola Prevê Objetivo. Ela tem deficiência auditiva e precisou que eu doasse um rim para ela. E recomendo a todos que puderem, faça esse gesto de amor por aqueles que estão precisando, que estão próximos a vocês, um parente. Doe o seu rim. Salve vidas. Então, foi uma luta descomunal. Tínhamos esse problema. Teve o processo de entendimento também, Jorge? Para aceitar a situação? Tinha que ter, porque em sendo espíritos nós aprendemos qual a causa desse tormento, desse sofrimento. E nós tivemos em vários momentos algumas possibilidades de perdermos ela fisicamente falando, por conta de uma situação gravíssima que ela passou ao longo desses 19 anos. Hoje está bem melhor, graças a Deus. Você considera esse processo um milagre, Jorge? Considero. Considero um milagre não na sua acepção vulgar, claro, mas na acepção no sentido de que nós, diante do empenho, do esforço e do conhecimento das bênçãos da semeadura, nós conseguimos vencer aquele desejo de desistir. Não aguento mais, estou cansado, Deus é culpado. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Não, vamos lutar. Se Deus nos colocou aqui para isso, é para isso que nós viemos, disse Jesus. Quando Jesus disse, ora, se a minha alma está angustiada até a morte, o que direi eu para Deus? Se eu vim no mundo para essa missão, para essa finalidade. Pra fazer isso, então, cada um de nós viemos para essa missão, para essa finalidade, que é de resistir à tentação de desistirmos. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Despertar de hoje. Vocês perceberam que na hora que está começando a chegar no final, que a coisa ficou mais bacana, né? Mas a gente volta numa próxima oportunidade. Eu, Theo Oliveira, Jorge Salomão, Sidney Fernandes e outros convidados para mais um programa Despertar. Jorge, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Theo, mais uma vez. Agradeço a todos vocês, nossos amigos e amigas, que nos deram carinho da sua audiência. E fiquem ligados que na semana que vem estaremos de volta para mais um programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Até lá!